Voltei! Ficaram com saudade? Porque eu fiquei com saudade de falar com vocês por aqui. Semana passada a gente não teve vídeo, eu comuniquei vocês lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, vou até falar pra você me seguir pra ficar sabendo dos avisos. E isso é porque eu tinha ficado um pouco doente, saí de casa, mudei a rotina, o clima tava completamente aleatório, eu saí de um calor danado que vocês viram que eu tava em Limeira, aí eu fui pra um friozinho em São Paulo. Enfim, não estava disposta fisicamente, por isso que não tivemos vídeo na semana passada, mas chegamos, já estamos no nosso cenário habitual, estamos de volta para casa, gente, a primeira vez na vida que eu tava morrendo de saudade da minha casa, nunca tinha sentido isso antes. Quero falar sobre isso com vocês, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Vocês estão preparadas para o mergulho de hoje? Porque hoje a gente vai pegar em alguns aspectos aí que eu acho que vão remexer com o oceano interno de vocês. Hoje, né? Hoje, quinta-feira, não hoje o dia que eu tô gravando, hoje, quinta-feira, é o famoso Dia das Crianças, ou Dia de Nossa Senhora Aparecida, para quem é devoto, mas Dia das Crianças, certo? E eu quis pegar esse dia maravilhoso pra gente falar sobre criança interior. Eu acho que vocês já ouviram falar desse termo, principalmente porque a maioria aqui que me acompanha é a galera que já mergulhou um pouco, pelo menos, no autoconhecimento, que já leu algum livro, que faz terapia, enfim, que tá com um pezinho que seja nesse campo. Então, vocês já devem ter ouvido falar do termo da criança interior. O que é a criança interior? É a nossa versão criança que está dentro da gente, habitando ainda o nosso ser, com os traumas, as dores, as alegrias também vividas na nossa infância e que às vezes fica uma vozinha lá dentro da gente, cutucando a gente para tomar atitudes que não são atitudes da nossa mulher adulta. Então, essa criança machucada, que as pessoas falam, né, essa criança ferida, ela vai lembrar você das suas dores, ela vai lembrar você dos seus medos, ela vai se sentir um pouco desamparada. Então, ela vai te levar a não se expor. Ou ela vai te cobrar que você tenha atitudes e que você tenha visões e que você tenha desejos e hábitos dela e não da sua versão adulta. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero mais falar com vocês nesse vídeo é uma coisa que ninguém fala, então fica até o final. E se inscreve no canal, né? Se você ainda não é inscrito, tem um botão de se inscrever aqui embaixo, já deixa o seu like, comenta no final do vídeo o que você sentiu e bora! Vamos pensar nessa criança interna que a gente tem. Tem um texto que eu amo muito de uma atriz norueguesa, que é a Liv Ullmann, que ela escreveu um livro de memórias que se chama Mutações. Agora vocês só encontram esse livro em sebo, se eu não me engano, mas é maravilhoso e eu recomendo fortemente que vocês leiam. Eu vou procurar um link e eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Recomendo fortemente, que é um livro incrível. E tem uma hora já no início do livro que ela fala sobre essa relação com a criança interior. E eu já fiz alguns vídeos poemas sobre ele, eu vou tentar deixar, não sei se eu tenho ele aqui no YouTube, mas se eu tiver eu deixo em algum card por aqui. Mas basicamente ela fala que existe uma menina dentro dela que se recusa a morrer. E eu acho bonito uma hora que ela fala: sua voz é ansiosa, quase sempre de protesto. E eu acho isso muito interessante porque vocês podem perceber que a voz infantil que a gente tem dentro é uma voz de protesto. É uma voz que está falando: mas por que você está fazendo desse jeito? Por que você não está fazendo aquilo que a gente combinou lá na infância? Mas por que você está escolhendo esse caminho agora? Mas a gente não era assim. E aí depois ela emenda com: embora muitas vezes débil e cheia de expectativa e angústia. É aquela vozinha dentro da gente que tenta mostrar pra gente, que tenta combater os nossos desejos de mulher adulta, dizendo quase como se a gente estivesse se traindo. Depois ela continua: eu não quero prestar-lhe atenção porque eu sei que nada tem a ver com a minha vida adulta, mas a voz me deixa insegura. E é isso que essa voz da criança interior faz com a gente. Ela faz a gente pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de agir para uma coisa que a gente quer enquanto adulta, porque parece que não é o sonho de infância. Pensa em quem você era quando criança, pensa nos desejos e nas vontades que você tinha enquanto criança. Essa criança, imagina, eu quando criança
Eu queria ser cantora, eu queria ser atriz, eu queria ser veterinária, eu queria ser astronauta, tudo de uma vez. Inclusive, esses tempinhos atrás eu perguntei pra minha sobrinha, ela tem 9 anos, o que ela quer fazer da vida quando ela crescer. O famoso, o que você quer ser quando crescer? E ela quer ser pintora, astronauta, veterinária, pediatra, eu acho que youtuber também, enfim, tinha umas coisas muito, e eu falei, é isso mesmo. Vai ser, se é isso que você quer, bora. A criança, ela não tem contornos, ela não sabe o que é viver uma vida adulta. Para ela, ser uma astronauta e veterinária dá certo, faz todo sentido, é super possível. E a gente tem que estimular realmente que seja possível, justamente para que ela cresça pensando, eu vou ser o que eu quiser, na hora que eu quiser, certo? O problema é a gente trazer esse comportamento para a vida adulta, que é a hora que a gente não consegue fazer escolhas, porque tudo parece muito interessante. Uma criança, quando ela está descobrindo o mundo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma criança, eu acompanhei de perto uma sobrinha minha, que é a minha sobrinha mais nova, descobrindo o mundo, primeiro aos 2, 3 anos, me perguntando o que é isso? Aí eu falava, câmera, ela repetia. Aí ela perguntava de novo, o que é isso? Câmera. Aí ela repetia. Aí ela perguntava pra mim umas 3, 4 vezes e repetia a palavra, e eu via que ela estava absorvendo o que era aquilo, sabe? Você vê que a criança, ela vai explorando, ela vai te perguntando, tudo chama a atenção dela, ela não consegue ter um único foco, tudo pode ser mais interessante. Ela tá brincando com esse batom, ela acha esse batom muito legal, mas se você estende uma banana, ela vai pra banana, ela solta o batom, porque ela está descobrindo as possibilidades. O problema é quando a gente leva esse comportamento para a vida adulta, que é o momento em que a gente não consegue terminar nada do que a gente começa, a gente fica com dificuldade de manter a constância nas coisas, a gente acredita sempre que a gente é multipotencial e não consegue fazer escolhas, porque a multipotencialidade, ela existe, são pessoas que têm a capacidade de se interessarem por várias coisas e de se dedicarem para várias coisas ao mesmo tempo. O problema é quando você não finaliza nenhuma dessas coisas. Aí não é multipotencialidade, é comportamento da criança. Olhar para essa criança interior, eu sei que muita gente fala, resgata a sua criança, acolhe a sua criança, porque às vezes você teve uma infância onde você não teve uma atenção e um cuidado, e aí hoje fica desafiador demais cuidar de você. Se você não teve um exemplo de alguém cuidando de você, hoje que tá só com você, fica muito desafiador você entender como que eu vou oferecer esse cuidado para mim se nunca me ofereceram esse cuidado antes. Então, resgatar essa criança é realmente muito importante. É o momento de você olhar para sua infância e falar o que me faltou, o que essa criança sentiu, como que essa criança lidou com a vida, e você acolher essa criança dentro de você. Só que aí é o momento que eu falei que ninguém te conta. Porque a partir do momento que você olhar para a sua infância, você perceber onde é que você foi ferida, onde que você foi negligenciada, as dores que você carregou, a interpretação de mundo que você internalizou. Porque tem isso também, às vezes você teve uma infância ótima. Eu tive uma infância ótima, gente, fui muito bem cuidada e tal. Mas eu internalizei algumas coisas que me prejudicaram na vida adulta. Eu internalizei uma visão do adulto para mim, que eu comecei enquanto adulta depois, ter muito medo de decepcionar as pessoas, ter muito medo de... Eu tinha a sensação de que se eu mostrasse quem eu verdadeiramente era, as pessoas não iam mais gostar de mim, que eu tinha que ser a boazinha, comportada e tudo mais. Você olhar para isso, reconhecer isso, pegar na mão dessa criança, isso a gente faz em exercícios de visualização, de meditação, de escrita. Você pegar na mão dessa criança e falar, ó, tô te vendo, sinto muito pelo que você passou, sinto muito pelo que você vivenciou, ou se você nunca vivenciou nada de dor, fala só pra ela, tô te vendo, eu sei que você interpretou as coisas desse jeito, mas agora a gente cresceu. Quem lida com essa parte da vida agora sou eu, não é você, e eu preciso que você confie em mim. O que acontece quando a gente tem dificuldade de viver enquanto mulheres adultas é que essa criança interna, ela não confia na sua guiança. Você não confia na sua guiança. Você só confia quando o outro valida ou quando o outro faz por você.
Você não confia na sua capacidade de lidar com burocracia, você não confia na sua capacidade de fazer escolhas, você não confia na sua capacidade de tomar conta da própria vida, de ser responsável pelas suas escolhas, pelos efeitos colaterais de ser quem você não confia. Essa criança interna não confia ainda. Então ela fica te infernizando, como a Liv Ullmann contou, que eu falei no início do vídeo, porque é como se ela dissesse, eu não acho que você vai fazer a coisa certa, eu não tô confiando que você vai fazer a coisa certa, então eu preciso te lembrar aqui, ó, te lembrar dos nossos desejos, te lembrar dos nossos sonhos. O problema é que às vezes o sonho da criança não é o desejo da mulher adulta. Gravem isso. O sonho da criança nem sempre é o desejo da mulher adulta. Quando a gente é criança, a gente não tem contorno. A gente demora para entender que a gente não é a nossa mãe. A gente demora para se ver enquanto indivíduo. A gente não tem contorno. Então a gente demora para entender quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Nós estamos experimentando a vida justamente para a gente descobrir. Quando a gente é adulta, a gente precisa começar a ter essas respostas. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me acrescenta, o que não me acrescenta, o que me leva para frente, o que me puxa para trás. Você precisa ter essas respostas e fazer os cortes necessários para que você continue indo para frente. E esses cortes necessários que são tão difíceis de fazer. Porque quando você está sendo guiada pela sua criança, você sente que cortar o que é necessário, fazer escolhas, é perder. E aí o seu olhar, ele tá só direcionado para perda. Porque o olhar da criança, ele é muito ingênuo. Ele tá lidando com... E é muito imediatista, é muito aqui. A criança não tem noção de tempo, ela não tem noção de longo prazo. O que é longo prazo? Ela não sabe nem que horas são. Você falar pra criança que vai demorar 1 hora, daqui 2 minutos ela tá te falando, já chegou? Porque ela não tem essa noção de tempo, ela não consegue mensurar. Então, ela fica frustrada se as coisas não acontecem na hora que ela quer, do jeito que ela quer, porque ela não sabe que as coisas precisam ser desenvolvidas, lapidadas, que precisa de tempo. Ela não tem essa percepção. Então, se você não está tendo essa percepção sobre o tempo que leva de maturação para as coisas acontecerem, o seu tempo de maturação, provavelmente, mais uma vez, quem está guiando a sua vida é a criança. E eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que é criança não faz dinheiro e criança não faz sexo. Para você amadurecer, se tornar uma mulher adulta, você precisa aprender a fazer e gerenciar o seu próprio dinheiro e você precisa ter uma conexão com a sua energia sexual. Seja ela tanto na parte da atividade sexual mesmo ou para criatividade. Energia ela não é apenas para o sexo, ela também é para a nossa energia de pulsão criativa. O sexo, ele é um meio para gerar uma vida. A nossa energia criativa é um meio para gerar uma vida através de um projeto, através de uma ideia, através de uma vida, de uma rotina. Quando nós temos dificuldade de manter uma constância, de lidar com os projetos, com o tempo das coisas, é porque não estamos tendo coragem de viver a vida enquanto adulta. Então, o que eu falei pra você que ninguém nunca fala, é que todo mundo fala de resgatar a criança interior, mas ninguém te fala como viver como adulta. Ninguém te fala das coisas que você precisa escolher para protagonizar a sua vida como a mulher adulta. Ninguém te fala desse momento que você tem que sentar e falar com ela, olha, agora tá comigo. O meu desejo não é o seu sonho, mas eu vou te mostrar que o meu desejo é maravilhoso também. E eu vou te levar comigo, você tá sempre aqui. Então, claro, alimentar a criança interior, que nem o povo fala, de fazer alguma coisa que você gostava de fazer na infância, brincar, ter uma leveza, mexer com arte, com criação, é maravilhoso essa conexão, porque essa conexão com a criança, ela traz a leveza para o nosso dia a dia, ela traz a ludicidade, nem sei se essa palavra existe, para o dia a dia, que é muito importante para a gente se manter sã. Porém, quando a gente só está ali, é aquele momento que a gente só quer coisa que nos dê prazer, e prazer imediato. Você quer sentir só o prazer imediato, então normalmente você vai acabar com alguns vícios. Um vício numa rede social, um vício em açúcar, um vício em qualquer coisa que te dê imediatamente um prazer. Hoje em dia estão falando muito da dopamina, que é isso, né? Esse prazer imediato, que a rede social ela libera muito. E é esse vício pela resposta rápida. Essa resposta rápida é infantil.
Querer essa resposta rápida é infantil. Entender que as coisas levam tempo é a vida adulta. Quando a gente encarna a mulher adulta que a gente começa a ter coragem de enfrentar o longo prazo, as metas, as métricas. Aí é o momento que você consegue pensar em investir dinheiro, em juntar dinheiro, em fazer dinheiro. O tempo que se leva para fazer dinheiro. Eu vejo muitas pessoas, por conta da internet, que parece que todo mundo faz dinheiro assim, querendo um resultado papá, super imediato. Postei, vendi. É um pouco infantil e ingênuo pensar. Isso acontece? Isso acontece porque já aconteceu com muitas pessoas a virada de vida da noite para o dia. Mas essas muitas pessoas ainda é uma parcela muito pequena da população. A maioria das pessoas está passito a passito, degrau por degrau. E se você não consegue ter essa energia de constância, significa que você não está gerenciando a sua vida enquanto mulher adulta. Uma mulher adulta não é apenas na forma, não é porque eu tô aqui de batom vermelho com meu colarzinho aqui que eu sou uma mulher adulta. Uma mulher adulta é aquela que protagoniza as suas escolhas, que olha dentre as opções e faz a melhor escolha para a sua vida com base no que ela deseja a longo prazo. É aquela que cocria a sua vida, mas não no sentido, good vibes jovem místico, no sentido de pensar, daqui 10 anos, onde eu quero estar? Para eu estar aqui daqui 10 anos, eu tenho que cumprir essa etapa. Se eu não consigo nem visualizar, eu já fui assim, tá, gente? Eu já não consegui visualizar onde eu queria estar daqui 10 anos, daqui 5 anos. Para mim, longo prazo era 1 mês. E eu tenho uma das minhas melhores amigas que trabalha com produtividade, eu nunca esqueço dela rindo da minha cara quando eu falei que pra mim longo prazo era 1 mês, porque 1 mês é curtíssimo prazo. Mas eu não conseguia ter essa visão, porque eu não queria me comprometer. Essa era a realidade. Se eu faço um plano para daqui 10 anos, eu me comprometo com essas ações. E eu tinha a sensação de que comprometimento era enrijecimento. De que pensar a longo prazo e traçar um plano, planejamento, organização, eu só enxergava como enrijecimento. Eu pensava, eu não sei onde eu vou estar, eu sou livrinha, eu deixo a vida me levar e não sei o quê. Só que nesse deixo a vida me levar e não sei o quê, a vida foi me levando. Não necessariamente para o caminho onde eu queria estar. Não necessariamente para o resultado que eu queria ter. Porque quem tomava as rédeas não era eu. Eu deixava solto. Eu sou a favor da gente não controlar a nossa vida, porque ser controladora não é gostoso, mas da gente sim direcioná-la para onde a gente quer. Eu sei hoje onde eu quero estar daqui 10 anos. E eu sei que a minha atitude de hoje, aos 32, está moldando a vida da minha mulher de 42, porque eu estou vivendo as escolhas da minha mulher de 22 ao longo desse processo. Nós estamos vivendo os resultados das nossas escolhas de antes. Então é ilusão você achar que as suas escolhas de hoje não impactam no seu futuro, elas impactam. Para você conseguir ter essa visão a longo prazo, quem tem que protagonizar a sua vida não é a sua criança. Porque a sua criança não tem visão a longo prazo, ela não sabe o que é 5 minutos, ela não sabe a diferença de 5 minutos e 1 hora. Como é que ela vai se planejar para daqui para frente? Então, quando você tem essa sensação de se eu escolher, eu vou perder, quem se define, se limita e tudo mais, você ainda está muito vibrando na sua criança. Você ainda está muito infantil. Você ainda está vendo muito o mundo com olhares de criança. Quando você pensar que quem se define se limita e isso é bom, porque ter as suas fronteiras bem definidas é maravilhoso para você saber exatamente qual é o seu espaço de atuação e ocupá-lo com maestria, você vai perceber que, na verdade, quando você delimita as suas fronteiras, você se expande para o mundo, porque você sabe exatamente onde você pode pisar, você sabe quem você é, você sabe o que você deseja, você sabe os passos que você tem que dar, aí a chave começa a virar. Quando você começa a perceber que comprometimento é responsabilidade, responsabilidade é sobre fazer escolhas, é maravilhoso. Ter responsabilidade pelas suas escolhas é libertador. Eu prefiro viver as consequências de algo que eu escolhi, bom ou ruim, do que viver as consequências de algo que escolheram por mim e eu só tô tendo que lidar. Quantas vezes quando você era criança, você não tinha que sair de férias para um lugar que você não queria, mas que
Seus pais decidiram. Ou você tinha que ir para uma festa que você não queria, mas que seus pais te falaram que você tinha que ir. Ou você tinha que comer algo que você não queria, mas que os seus pais falaram que você tinha que comer. Qualquer coisa que você tinha que fazer. E que você ia meio, ai, que saco, eu não queria estar aqui, mas você tinha que estar. Lembra dessa sensação? Você quer continuar vivendo essa sensação até agora? Acho que não, né? Acho que agora é muito mais interessante, mesmo que dê errado, você falar, meu, foi eu que escolhi, então agora levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, bora para a próxima etapa. Quando a gente faz uma escolha e ela é ruim, ela causa um efeito ruim, as pessoas acham que isso é fracasso, né? Isso é maravilhoso, porque isso mostra o caminho que eu não quero mais seguir, já me poupa tempo. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não tento mais, agora eu vou me colocar num caminho mais acertado. Então vocês têm que pensar que o erro também, gente, ele é mestre, ele é maravilhoso e ele direciona. E o erro, viver as consequências de um erro seu, eu lembro uma vez que eu até cortei o raciocínio, porque uma vez, quando eu era adolescente, eu lembro que eu estava interessada num carinha. E eu lembro da minha mãe tentando me alertar que aquele carinha não era tão legal. E eu achava ele muito legal. E minha mãe, filha, eu sou mais experiente que você, eu tô vendo que essa pessoa não é legal. Então, vai por mim e tal. E eu lembro de olhar pra minha mãe e falar, mama, me deixa bater a cabeça no poste pra ver que é poste? Eu quero bater a cabeça no poste pra ver que é poste. Eu não quero que você me avise. Eu nunca esqueci que eu falei isso pra ela, porque eu tava pedindo pra viver as minhas próprias experiências. Mesmo que fosse exatamente aquilo que ela falou, mas eu queria viver. Se eu tivesse que lidar com a frustração, era a minha frustração. Eu que tinha escolhido viver aquilo. Essa é a essência de você começar a adultecer. É você viver a partir das suas escolhas e viver as consequências delas, positivas ou negativas. O problema é que a gente só quer viver a consequência positiva. Isso também é outro sintoma da criança. Você só quer a coisa gostosinha. Não. Ser adulto é sim lidar com dias de luta, dias de glória, já diria Chorão, mas é maravilhoso lidar com os seus dias de luta e com os seus dias de glória. Perceba esses sintomas. Você está com dificuldade de levar os seus projetos até o fim? Você tem dificuldade de manter a disciplina e o comprometimento? Você tem dificuldade de escolher um caminho para você porque todos eles parecem muito interessantes e você sente que você vai perder alguma coisa quando você faz uma escolha? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, ou pelo menos duas, né? Há uma grande chance de quem está direcionando sua vida seja a sua criança. E não é olhando para ela, abraçando ela, que você vai mudar essa chave. É também. Olhe para ela, resgate ela, abrace ela, bote ela na tua frente e fale, tá comigo. Eu dou conta. Confia em mim. E começa a pensar que você hoje já é uma mulher adulta, você em idade, você já é uma pessoa que pode sim se responsabilizar pelos seus atos, você não vai quebrar. Pensa no pior cenário possível que pode acontecer na sua vida. Normalmente ele não vai ser o pior cenário possível do mundo, assim, não vai ser algo tão catastrófico quanto você está pensando. Você dá conta de lidar. E quanto mais você dá conta de lidar com as consequências daquilo que você escolhe, você vai se tornando mais forte, mais confiante, mais bem posicionada para a sua vida, para aquilo que você deseja. É importante sim resgatar a criança interior, mas uma das coisas mais importantes nesse processo é você resgatar a confiança na sua mulher adulta. E como eu amo dizer, vesti-la, vestir a mulher adulta, entrar, encarnar nessa mulher adulta, assumir os efeitos colaterais de ser quem você é, viver a partir das suas escolhas, bancar os seus limites e as suas escolhas. Isso é viver a partir da mulher adulta. A gente vai falar mais sobre isso. Eu tô preparando um material muito massa para vocês sobre esse assunto, para direcionar vocês melhor a entenderem como construir realmente essa vivência de mulher adulta, mas eu precisava trazer essa introdução para vocês entenderem que é muito massa se conectar com a criança interior, mas é muito mais massa viver a mulher adulta. Porque, gente, quando você encarna realmente nessa mulher adulta, é uma leveza, é um negócio de... Ai, sabe o famoso ligar o
É isso que acontece, é o momento que você fala, ok, eu vou viver a partir do que eu decido pra mim e eu assumo a bucha e bora. A vida fica mais leve, ela fica mais direcionada, você fica com um olhar mais claro pro caminho que você tá trilhando, pros passos que você tá dando e traz um conforto e um alívio, porque você passa a respeitar o tempo das coisas e entender que elas não acontecem em um clique. A única coisa que acontece em um clique é o momento que eu subir esse vídeo e apertar enviar, e aí ele vai enviar para o YouTube. Só que antes de eu apertar enviar, eu tô gravando aqui para você, tô gravando o áudio, eu vou ter que sentar, colocar o vídeo, colocar o áudio, editar o vídeo, renderizar o vídeo, depois subir, aí eu aperto o clique e publicar, aí parece que tudo aconteceu em um clique. Mas tudo tá acontecendo no dia anterior, porque hoje eu estou gravando a quarta-feira. É sempre um processo. A vida é um processo. Não queiram acelerar os processos de vocês. Entendam que as coisas acontecem passito a passito. E a gente vai fazendo o que é preciso fazer pra gente conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. Porque uma das coisas também de viver a vida adulta é fazer o que é necessário, não só o que se quer. Tem coisa que a gente precisa fazer. E é um pouco mimado a gente querer fazer só o que a gente quer, só o que dá prazer, só o que é gostoso, só o que tem total match com a nossa personalidade. Não, tem coisa que a gente tem que fazer que é chata, tem coisa que a gente tem que fazer que não faz sentido na nossa cabeça, tem coisa que a gente tem que fazer que não é agradável, mas tem que fazer, justamente para que a gente consiga conquistar as coisas que a gente deseja. É isso, nós vivemos num mundo de polaridades, nem tudo vai ser sempre gostoso. E querer que as coisas sejam sempre gostosas é um sintoma também de que quem está guiando é essa criança. Ok, feliz Dia das Crianças para essas crianças interiores, então hoje sim, brinquem, comam o que tiverem vontade para alimentar essa criança, mas seria um dia lindo também para vocês chamarem ela para bater um papo. E eu recomendo que vocês leiam a biografia da Viola Davis, que se chama Em Busca de Mim, eu vou deixar aqui embaixo o link. Ela fala muito desse resgate com a criança dela, desse encontro que ela teve com a criança dela, e é a coisa mais linda do mundo. Tem uma entrevista na Oprah que ela explica um pouco também, vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, porque é muito lindo. E eu gostaria que vocês fizessem isso, é uma sugestão. Sentem com a criança de vocês, batam um papo com ela, olhem nos olhos delas, assim, pega uma foto, olha no olho e fala, cara, eu vou honrar esta criança. Ela vai ter orgulho de mim. Ela vai perceber que a gente não realizou todos os sonhos, a gente não foi astronauta e veterinária, mas ela vai ter orgulho de mim. É como, eu gosto de pensar como se fosse uma corrida de 100 metros, que nesses primeiros 100 metros a criança reinou, agora ela passa o bastão para você. E é você que tem que continuar correndo essa jornada e dar orgulho para ela, para que todo esse trabalho que ela teve não tenha sido em vão. Então, mostra para ela que por mais que alguns sonhos não vão ser realizados, porque não tem como serem vividos e realizados na vida adulta, o que você vai viver são os seus desejos e objetivos de mulher adulta, que você tá super satisfeita e feliz para ela poder se orgulhar de você, tá bem? Quero saber nos comentários o que vocês sentiram com esse vídeo, se esse vídeo tocou vocês de alguma forma, se vocês sentem que estão conectadas ainda demais com a criança, e a gente vai se falando. Se quiserem me mandar um direct também lá no Instagram, estou sempre por lá. Toda segunda-feira, às 7h47, eu envio uma newsletter no seu e-mail, vou deixar aqui embaixo para você se inscrever. E um último recado, eu tenho uma mentoria que eu guio mulheres nesse processo de autoliderança e energia feminina. E a última oportunidade para entrar ainda este ano está acontecendo agora, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco mais e preencher o formulário. Depois disso eu entro em contato com você, tá bem? Qualquer dúvida me escreva, a gente se vê na semana que vem.